Olá, eu sou Tânia Pulier, psicoterapeuta junguiana e assessora em espiritualidade, e hoje eu vou comentar um pouquinho aqui com você a primeira estrofe da música Dona do Dom, de Chico César e Maria Bethânia. Antes de continuar, já se inscreva aqui no canal, deixa a sua curtida, para que outras pessoas possam ver também e comentar o que acharam a respeito. A música Dona do Dom é a minha música preferida. E é preferida de um jeito quase sagrado, se eu posso usar essa palavra. Eu conheci essa música quando estudava teologia, o meu orientador colocou na sala de aula, e eu tive um impacto tão grande com ela que ficou guardada para mim no coração, mas também num lugar que eu não consigo escutá-la muitas vezes. Até é um desafio para mim comentar um pouquinho aqui com você sobre ela, porque sabe aquela coisa que fica meio intocável, porque a gente, sei lá, não quer banalizar, não quer gastar? Então é apenas em alguns momentos que eu escuto, e toda vez que eu escuto me impacta bastante. Por isso eu resolvi compartilhar um pouquinho dessa experiência, e a gente vai fazer isso em 3 partes, exatamente para não ficar grande demais. Então essa vai ser a primeira estrofe, que diz: Dona do dom que Deus me deu, sei que é Ele a mim que me possui. Já começa com uma espécie de contradição, né? Como que eu sou dona, mas Ele me possui? E é curioso, porque agora eu já estou no que Jung chama de segunda metade da vida, em que acontece uma transformação. Ele fala que é como a trajetória do Sol, né? Chegou ao seu zênite e começa a descer. E aqueles valores que valiam até o meio-dia, na parte da manhã, começam a ser, de alguma forma, invertidos na parte da tarde. A gente se sente assim, nossa, mas eu ia tanto atrás disso e agora isso não faz sentido e outras coisas estão me tocando. Isso é bem normal dessa etapa da vida. E essa música, sendo ouvida hoje, me fala muito dessa questão. Eu lembrei até de Pedro. No último capítulo do Evangelho de João, Jesus falou para ele: quando eras jovem, tu te cingias, quer dizer, punha isso a roupa, tal, e ias onde querias. Quando fores velho, outro te cingirá e te levará onde não queres ir. Naquele caso, estava se referindo ao tipo de morte, ao tipo de entrega. Mas, de fato, a segunda metade da vida, a gente está caminhando para a morte, e o grande valor necessário para vivê-la com a mesma intensidade que a gente vive a primeira metade é a esperança de uma vida além, né? Então, a gente sabe que é muito mais, a vida é muito mais. E aí a gente começa a buscar esse maior, essa comunhão maior. E dentro dela é possível entrar ou se deixar levar para essa lógica do dom. Então, eu sou dona? De certa forma, sim, né? Eu continuo sendo autônoma, mas dona de algo que eu recebi. E esse é o convite desse momento. Reconhecer os dons, as oportunidades, reconhecer as dádivas, os presentes, as pessoas, a natureza, todo o recebido, o meu jeito de ser, que foi em tão grande parte recebido, né? E na verdade todo, porque o que a gente tem, aí um que fala também, que não é coletivo. O que eu tenho que é só meu? Só que a gente vai descobrindo, e esse é o processo de desenvolvimento da nossa humanidade, que sim, somos um arranjo único de elementos universais. E esse convite de nos tornar cada vez mais quem nós somos é o grande objetivo da vida, mas que fica muito claro nessa segunda metade. E aí, dona do dom, ele me possui. A gente começa a sentir essa sede e a reconhecer que tem algo em mim muito mais que eu, ou algo em mim. E na verdade, tem um algo a mais, que é o mais profundo, o mais central e o maior, e o mais elevado, o mais transcendente. Aí algumas pessoas vão chamar de Deus,
outras pessoas vão dar o nome que derem, ideais. E Jung falava do si mesmo, que no fundo é a imago Dei, né? A imagem de Deus em nós. Então, ao mesmo tempo, eu sou autônoma, mas eu sou referida, eu não sou solta. E quanto mais a gente escuta essa voz que fala dentro, que começa a inquietar, a inquietação não é ruim, a inquietação da mudança, tanto mais a gente está indo na direção desse nosso desenvolvimento, desse chamado da alma. Sei que é Ele a mim que me possui, e as pedras do que eu sou dilui e eleva em nuvens de poeira, mesmo que às vezes eu não queira. Me faz sempre ser o que sou e fui. Essa parte eu já comentei um pouquinho, mas as pedras do que sou dilui, eleva e me faz ser o que eu sou e fui. Tem muita coisa em nós que não é tão nossa assim. Não só porque é coletiva, mas porque às vezes é dos nossos pais, é de outras pessoas e a gente tomou para nós, ou faz parte das adaptações sociais, dos papéis que a gente coloca de uma forma que acho que sou eu. E nesse sentido, dilui, eleva em nuvens de poeira. Eu tenho descoberto agora algo que é antigo, mas era tão automático, normalmente o nosso jeito de agir é tão automático que eu nem me dava conta, que é o princípio do certo e do errado, que me rege de uma forma, e eu recebi muito da minha mãe, até por osmose, assim. Não é que ela falava, mas ela buscava bastante isso, não sei de onde veio também para ela. Não que ele esteja errado, mas ele está sendo diluído por outras maneiras de viver. E é legal que até no confronto, por exemplo, no casamento, quando a gente discute coisas e tenta chegar num consenso de outras, pela diferença fica mais claro. E de tanto ir olhando para essas coisas, na terapia ajuda também, né? Percebo, nossa, quando eu acho que alguma coisa é certa, eu não largo o osso. E tem hora que tem algo tão mais importante do que esse certo e errado, é outra coisa que está em jogo. E também, o que é certo? É certo para mim. Olha a visão do outro. Poxa, o outro está vendo de outro lado, ele está vendo a partir de outro princípio, a partir de outro valor. Eu começo a apenas perceber isso, mas é algo que sempre me regeu e que agora começa a ser diluído. E essa diluição faz parte desse processo alquímico até, de transformação. Uma das fases da alquimia é essa diluição. Mesmo que às vezes eu não queira, que às vezes seja difícil. Eu quero ser sim, esse serafim de procissão do interior, com as asas de isopor e as sandálias gastas como os gestos de um pastor. Faço tanta imagem quando eu escuto essa música. Sou mineira, eu imagino aquelas procissões das cidades históricas, Ouro Preto, que a gente vê até o andor, aqueles santos do pau oco, né? E eu faço essa imagem. Mas o que tem em mim mais de trás que realmente faz parte de mim mesmo, faz parte desse meu arranjo singular, e aí esse maior me faz ser o que eu sou e fui. Então, une passado, presente e futuro. E poder reconhecer nisso alguns dons, algo que é tão intrínseco assim. Eu percebo uma característica minha que está sendo muito purificada também, que é uma amabilidade. Eu já vivi muito como um desejo de agradar, um medo de desagradar, e isso é complicado. Mas hoje eu consigo reconhecer como algo que eu sei lá de onde veio, né? Como eu disse, não é só meu, mas se manifesta de um jeito em mim que sim, tem asa de isopor, porque tem hora que eu gostaria de ser mais forte, mais enérgica. Tenho tentado aprender, mas isso não é tão meu. Mas tem as sandálias gastas como um gesto de um pastor. Sim, que o meu jeito de pastorear, o meu jeito de cuidar daqueles que me são confiados é a partir dessa amabilidade. Bom, essa foi a primeira parte, talvez até tenha me estendido um pouquinho, mas deixa aqui seu comentário também,
se é a primeira vez que você escuta essa música, se não é, o que você acha dessa primeira parte. Obrigada, tchau, tchau.